Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Catalise. Eu sou o Thiago Frois, criador da marca Catalise. E deixa eu te apresentar porque talvez você não conheça. A Catalise é a marca dos empreendedores e empreendedoras. E além disso, é a marca de todas aquelas pessoas que sonham ou desejam empreender em algum momento da sua jornada. E nós estamos aqui hoje começando essa jornada maravilhosa de levar muito conteúdo bacana para você sobre empreendedorismo, né? A Catalise, ela tem esse propósito, que é provocar, educar e inspirar pessoas. Inspirar pessoas a fazer o quê? A deixar a sua melhor versão para o mundo. E aqui nós vamos trazer conteúdos nessa linha para você. Nós vamos falar de empreendedorismo, propósito, espiritualidade também, porque tem tudo a ver, né? O mundo espiritual com o mundo do empreendedorismo, você vai ver sobre isso. Vamos falar sobre mentalidade empreendedora, porque a gente acredita que ter um empreendimento é muito mais do que abrir um CNPJ. Então aqui você vai receber muito conteúdo de qualidade. E o nosso primeiro tema hoje é exatamente esse: empreendedorismo na vida e nos negócios. E hoje eu trouxe um convidado muito especial, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Eu já vou apresentar, vou fazer um pouquinho de suspense e vou pedir licença para ele, para que eu possa primeiro, né, compartilhar com vocês a apresentação da minha amada esposa, da Meire Brito, que está nesse projeto com a gente, empreendedora também, né, amor? Já há mais de 10 anos. E ela está aqui com a gente para poder nos apoiar, nos ajudar. E sempre que possível ela vai estar aqui com a gente. Então, amor, se apresenta para a turma aí. Muito obrigado por estar aqui. Você não sabe o quanto é importante você estar aqui hoje comigo. Muito obrigada. E assim, para nós é uma imensa alegria de estarmos aqui hoje estreando esse primeiro episódio, né, do nosso podcast Catalise. É um sonho, né, em realização hoje. E eu já quero aproveitar e pedir você aí que está assistindo para curtir, comentar, compartilhar. Enquanto você vai assistindo aí o nosso conteúdo, vai compartilhando, comentando aí o que faz sentido para você. Marque os seus amigos, porque é aquilo, né? O que é bom para nós, a gente quer compartilhar com todo mundo, quer chamar a família junto, né? Então é isso aí. E se inscreva no nosso canal. Para nós é muito importante que você se inscreva para que nós possamos mostrar aí para o YouTube que o nosso canal é um canal de conteúdo relevante. Então se inscreva no nosso canal e não se esqueça, hein? Compartilha aí com os amigos. É isso aí. E já deu para sentir o clima aqui, já deu para sentir, né, Sidney? Aqui tem um equilíbrio bom entre o cravo e a rosa. Eu acho que a pessoa que já viu a minha latina já pensou assim: meu Deus do céu, não vou dar conta de assistir meia hora esse caboclo. Aí, estrategicamente, eu já trouxe a rosa aqui para poder equilibrar, né, e tirar um pouco aí da fiura do cenário, né? O estúdio muito bonito, muito profissional, né? Mas a gente trouxe a Meire aí, mas é brincadeira, né, amor? É muito mais do que isso. Na verdade, é porque a gente acredita que o empreendedorismo é um projeto da família, é um projeto de Deus, né? E a gente vai tratar muito disso aqui hoje, viu, Sidney? E nós fizemos questão de trazer o nosso filho, que está aí nos bastidores, né? Exatamente. Não foi possível ele estar aqui presente aqui comigo, aqui no meu colo, mas ele está aqui nos bastidores acompanhando tudo, porque para nós a gente faz questão de já inserir desde a infância, já implementar ali a sementinha do empreendedorismo, né? E trazer a família junto. Gente, tem uma frase, já vai um insight para você, ó. Mike Tyson, né, um dos maiores lutadores de todos os tempos, ele tinha uma frase muito interessante que ela falava assim, ó: todo mundo tem um plano até vir lutar comigo, até que eles tomem o primeiro soco. E hoje a gente planejou, assim, tudo bonitinho, pro Davi estar aqui, porque a gente quer inserir, né, essa mentalidade empreendedora dele desde novo. Não é que ele tenha que... Ele vai escolher o que ele quiser ser quando crescer, mas a mentalidade empreendedora, né, esse conceito do que é realmente você ter uma mente empreendedora. Então a gente quer que ele tenha essa experiência, como que eu chamo? Essa experiência afetiva de estar aqui sentindo esse clima, porque o próprio podcast Catalise, ele é uma ação de empreendedorismo, demandou investimento, planejamento, tempo, risco, né? A gente tem as nossas incertezas, a gente não sabe, né, se vai dar certo, se não vai. Então, isso é empreendedorismo na veia, no campo de batalha. E é isso que a gente vai trazer para você. Você não vai ter aqui, não é palestrinha, não é conversinha, é conteúdo real, de empreendedores da vida real. Sidney é um grande empreendedor, Meire uma grande empreendedora, e a gente está aí também no campo de batalha para poder levar aí o empreendedorismo. E agora a gente está com esse projeto que é levar para vocês esse conteúdo gratuito para que você possa também se beneficiar desse conteúdo dos anos nossos de experiência. E, sem mais delongas, amor, eu quero agora apresentar o nosso convidado. Gente, para nós é uma honra muito grande, né, amor? Ter o Sidney aqui com a gente conheceu ele numa imersão lá na nossa cidade, né? Fizemos o convite para ele prontamente aceitou o convite. E Sidney, antes de eu te apresentar, cara, dá aí umas boas-vindas pro pessoal, cumprimenta a turma aí. Primeiro eu quero agradecer vocês pelo convite. Se tem uma coisa que eu amo, é falar sobre empreendedorismo. Isso é algo que me move,
é algo que me faz levantar todo dia, é algo que eu respiro desde a infância. Vocês estão querendo fazer com o filho, eu fazia com meu pai. Eu lembro ainda do cheiro da serragem, da empresa, da fábrica de móveis planejados que o meu pai teve. Eu estava lá grudado na calça dele, aprendendo tudo por observação. Existe um princípio bíblico, antes de me apresentar, que diz assim, ensina a criança no caminho, não é o caminho, é no caminho. E o melhor aprendizado é a experiência, o melhor aprendizado é o dia a dia, é ela ver você em todas as situações, em várias perspectivas, né? Sim. Então eu amo o empreendedorismo porque desde a minha infância eu via o meu pai empreender, quebrar e continuar empreendendo. Sim. E estar aqui hoje, para mim, é um prazer enorme, porque significa salvar empresas. E salvando empresas, eu sei que eu salvo famílias. E tudo que eu puder contribuir com aquilo que Deus me deu, com o dom que Ele me deu, com a sabedoria que Ele me deu, e com as experiências que nós aplicamos e funcionaram, eu estou aqui. Eu sou um servo de Deus aqui para contribuir com as pessoas e com os empreendedores. Fantástico. Gratidão. Gratidão toda nossa, Sidney. Um prazer ter você aqui com a gente, né, amor? E é isso aí, gente. Ralph Emerson, né, tem uma frase muito interessante que ele fala assim, ó: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E é isso que a gente quer trazer para vocês aqui. Por isso que eu brinquei, eu falei que não é palestrinha, não é cursinho, a gente nada disso. A gente quer realmente mostrar para você as dores do dia a dia de ser empreendedor, mas também os bônus. Por exemplo, hoje, por um ato de empreendedorismo, a gente está aqui realizando um sonho, né, amor? E a gente precisou tomar coragem, empreender, tivemos que nos planejar, e hoje a gente está aqui realizando um sonho. Então é isso que a gente vai tratar daqui, é disso que a gente vai discutir, né? E para isso eu quero, gente, só para vocês terem uma dimensão de quem é o Sidney, a experiência, a bagagem dele empreendedora, deixa eu apresentar ele aqui. O Sidney, ele é muito modesto, viu, gente? Ele falou assim, ó, Thiago, só me apresenta como empreendedor, mentor e treinador, mas ele merece uma apresentação mais completa, né, gente? E eu vou ler aqui para vocês para eu não errar. Uma apresentação digna, né? Uma apresentação digna, né? O nosso convidado especial merece uma apresentação digna. Começa então falando assim, ele é filho de Deus, filho de Deus, servo e filho de Deus. Começa sendo muito digno. Inclusive, dentro dos conceitos que eu tenho de empreendedorismo, Sidney Meire, gente, desculpa, deixa eu só registrar a presença aqui também do nosso amigo Tarcísio, né? Que ele tá junto com o Sidney. Muito obrigado, viu, Tarcísio? A gente fez toda aí a interlocução com o Tarcisão. Prazer ter você aqui com a gente também, tá, cara? Muito obrigado aí por você estar aqui com a gente. Comigo, tamo junto. É isso aí, um só, junto e misturado. O Sidney, de maneira muito modesta, né, gente? Ele disse, não, Thiago, empreendedor, mentor e treinador. Só que ele tem uma bagagem muito grande e eu vou fazer questão de ler para vocês aqui, para vocês conhecerem um pouquinho quem é o Sidney, e aí eu vou passar a palavra para você também contar um pouquinho da sua história, tá, Sidney? Mas vamos lá, gente. O Sidney, ele é empreendedor, mentor e treinador de empresários. Além disso, ele é advogado especialista em direito empresarial, né, Sidney? Há mais de 12 anos, tem uma empresa nesse segmento também. Tem um escritório de advocacia em Belo Horizonte. Bacana demais. Eu vou acabar precisando dos seus serviços, viu? Foi uma grata surpresa. O Sidney, gente, já ajudou mais de 1.000 empresas por meio das suas mentorias, das suas consultorias. Tem clientes, né, em todo o Brasil. Já atendeu clientes também dos Estados Unidos, né? Sim. Também fora do Brasil. Então, é um cara aí que tem realmente uma bagagem empreendedora para poder compartilhar com a gente. No final, a gente vai colocar aqui um QR Code para você ir para o Instagram dele, para você também acompanhar o trabalho dele, ver, né, tem inúmeros depoimentos lá de clientes com resultados expressivos, né, Sidney? Então vai ser muito bacana a gente ouvir o que o Sidney tem a dizer, a gente fazer essa troca, esse bate-papo, né, Sidney? Além disso, gente, para vocês terem ideia, o Sidney, ele tem 2 projetos que a gente vai falar um pouquinho no decorrer do episódio, que é o Salve o Seu Negócio, né, Sidney? É um projeto muito interessante que ele tem, o nome já diz tudo, né, gente? É um projeto literalmente para salvar empresas em dificuldade. E tem também o Jantar o Sócio, que a gente também vai falar um pouco, a gente também vai deixar depois no final o link para a pessoa se inscrever, né? Já vai ter uma apresentação já por esses dias. Sim. Então, é muito bacana aí que vocês vão conhecer um pouco da bagagem da experiência do Sidney. Mas, gente, sem mais delongas, vamos lá então, amor? Vamos começar então o conteúdo? Começar. Já começou, né, Sidney? Já começamos. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Sidney, conta um pouquinho pra gente, cara, da sua história, né? De onde você veio, né? As dores de você se tornar empreendedor, os frutos que você já colheu até hoje. Fala aí um pouquinho pra gente, fica à vontade. É muito difícil definir um começo para o empreendedor da história dele, né?
eu acredito que a minha história começou muito antes de eu nascer. Porque eu tenho certeza que Deus me colocou nessa terra e quando ele estava me fazendo no ventre da minha mãe, ele já tinha decidido algo a meu respeito. Ele falou assim, você vai cuidar de empreendedores. Porque toda a minha experiência desde a infância, ela foi sendo lapidada para isso. Antes mesmo de eu entender. Como o Davi estava aqui sem entender o que estava acontecendo, eu estava muitas vezes vendo meu pai passando dificuldade, vendo meu pai sofrendo ações trabalhistas, vendo meu pai ficando sem dinheiro, sem capital de giro, sem fluxo de caixa, vendo meu pai virando noite acordado, mas também vendo meu pai recebendo prêmios, vendo meu pai sendo reconhecido o maior vendedor de Minas Gerais na época do segmento dele. Bacana. E quando eu não entendia isso, eu queria fugir do empreendedorismo. Porque que coisa louca é essa, né? Que a gente deseja... É um bicho diferente, né? Que coisa doida é essa que as pessoas tanto querem, mas é algo tão incompreendido. Que ao mesmo tempo que você está muito feliz, seu telefone toca e tem um problemaço para resolver. Verdade. E eu vi o meu pai por 30 anos passando por isso. Eu, quando me formei no ensino médio, decidi que eu ia ser advogado e fiz a faculdade de Direito, fiz mesmo, de verdade. Enquanto meus amigos estavam no boteco bebendo, eu estava na faculdade estudando no intervalo. Uhum. E a minha jornada foi sempre muito complexa. Uhum. De muitas vezes fazer de 8 da manhã até 00:30, uma jornada gigante, sem nenhum preparo, né? Sem nada para me amparar naquilo. E fiz a faculdade com muita dificuldade, pagando, fazendo estágio voluntário para ter experiência, para adquirir. Eu não queria ser mais um. Eu queria ser... aquela era a minha chance, tá entendendo? Eu não tinha uma corda me prendendo. Se eu não der certo como advogado, o que eu vou fazer? Não tinha isso. Ou eu saía daquela faculdade e fazia as coisas acontecerem, e bem feitas e com um bom resultado, ou então eu parava de estudar. Porque qual o motivo de eu estar lá? E a minha vida inteira eu sempre fui muito intenso nisso. E essas características foram me levando a experiências muito profundas. Me formei, em 6 meses eu saí da empresa onde eu era assistente jurídico e montei o meu próprio escritório com o primeiro honorário que eu tinha recebido da causa do presidente da empresa. Ele me contratou antes de eu ser advogado. Olha só. Ele falou, Sidney, tem uma causa aqui de 12 anos e você tem a experiência que eu preciso. Você não tinha OAB ainda? Não tinha OAB. Eu passei na OAB no 9º período, antes de formar. Não teve alguém que acreditou. Mas eu ainda não tinha OAB. E aí, ele falou pra mim, você quer pegar? Eu falei, mas não sou advogado ainda, não tenho OAB. Ele falou, não, procura alguém para fazer uma parceria com você, essa pessoa assina e você faz. E assim eu fiz. Quando, em 1 ano, eu resolvi um processo de 12 anos. Olha ele só. recebeu uma grana altíssima, chorando, ele me agradeceu, porque ele ia poder viajar o mundo inteiro com a família, ele já era um homem bem sucedido, então essa grana ia ser para ele realizar o sonho dele e da família. Sim. E aí, com esse honorário, eu peguei esse dinheiro e montei meu escritório de advocacia. Olha que top, hein? Eu não comecei a empreender com o meu escritório. Eu comecei a empreender com o meu pai, porque desde os 14 anos eu trabalhava com ele. Meu primeiro emprego foi na empresa do meu pai. Ele te contratou, ele te ajudou. Você ajudava? O seu pai era empresário em que Meu pai foi empresário em vários ramos. Ele mas é vivo? O que eu comecei... ele é vivo. Bacana. Eu queria deixar um recado para ele. Cara, não.
Cara, aqui, eu não sei se a gente falou, amor, mas aqui a gente quer levar, a gente tem uma visão Tem com a uma Catalise, visão. sabe, Sidney? Até pra você que tá aí, né, vai começar a conhecer um pouco mais a Catalise. Você desculpa eu te interromper, mas só pra você ver que faz muito sentido isso. Mas nós temos uma visão muito clara com a Catalise. Nós queremos ver esse conteúdo chegando nos lares brasileiros, no núcleo mesmo das famílias brasileiras, né, amor? Porque a gente acredita que é ali que tem que nascer o empreendedorismo, a mentalidade empreendedora, porque a força motriz de uma nação começa dentro da família. E nada melhor do que a gente ter histórias de empreendedorismo familiar. E é o nosso primeiro, né? É o nosso primeiro e maior empreendimento é a família, né? É ali que tudo começa, né? Tudo começa ali. E eu vejo até, né, que você fica emocionado pra falar, cara. E, cara, o microfone é seu porque é exatamente esse o nosso propósito. A gente quer provocar, educar e inspirar você que tá aí com histórias como a do Sidney. Cara, o microfone é seu. O pai, eu quero te agradecer, porque toda a sua história, talvez hoje você olhe para ela e não sente muito orgulho dela, mas eu quero te agradecer pelo homem que você me fez ser. Toda a sua história de empreendedorismo me trouxe aqui. Todos os seus acertos e todos os seus erros me moldaram. E hoje, embora eu não tenha tido tempo para salvar a sua empresa, eu vou salvar quantas empresas forem necessárias para poder te honrar. Quero dizer que eu te amo muito, sinto saudades, e quero dizer também que você é um grande homem que me ensinou aquilo que quebra nenhuma de empresa pode tirar, que são os princípios e valores. Muito obrigado, pai. Que top, cara. Valeu, gente. Isso aí, maravilha. História inspiradora. O meu pai fez de tudo para acertar. O meu pai pegou vários planos de governo, ele quebrou quando a empresa estava indo bem e ele quebrou quando a empresa também estava indo mal. Eu vi meu pai quebrar por excesso de bons negócios. Você já viu pensar nisso? O pessoal pensa que às vezes faturamento é vaidade, né? Tem até uma máxima aí, faturamento é vaidade. O meu pai quebrou faturando muito. Exato, a empresa quebra por faturar muito, gente. Talvez você não tenha ouvido esse conceito ainda, né? Mas a gente vai tratar disso. E eu vi meu pai fazendo isso várias e várias vezes, até que um dia, eu já advogado, casado, beijo, Luísa, minha esposa, tenho 2 filhas, a Olivia e a Aurora. Beijo pra elas. Já com a minha família, o meu pai, ele me chama na sala dele. Filho, eu preciso de uma ajuda sua. Falei, beleza, pai, pode contar comigo, poxa. Sempre, né? Imagina você ter um filho advogado especializado em empresa. Tudo que ele precisar, eu tô lá com ele, claro, né? Sim. E o meu pai me fez um pedido e 3 anos depois esse pedido reverberou numa entrada dele na minha sala pálido. Imagina uma pessoa que vai dar uma notícia de morte. E ele estava pálido, boca seca, ofegante. Falei, pai, o que foi? O que tá acontecendo? Me fala! Ele falou, filho, ele olhou no fundo dos meus olhos e falou assim, eu desgracei a sua vida. Eu falei, o quê? Eu desgracei a sua vida. Me perdoa. Eu falei, o que foi? Ele pegou um pendrive, me entregou, põe aí, abre essa planilha aqui. Eu pluguei, abri uma planilha de Excel, fui descendo assim, descendo. Na hora que eu cheguei lá embaixo, um número vermelho assim, gigante. Prejuízo. 2,5 milhões de reais de prejuízo na empresa, só que há 3 anos antes ele tinha me pedido o nome para colocar a empresa no meu nome. Uhum. O meu pai quebrou a empresa no meu nome, foi a última quebra dele no país, e o meu pai foi embora daqui. Mudou do país. Mudou do país. E eu entendo ele, porque ele estava quase morrendo aqui. Estava insuportável para ele. Só que ao mesmo tempo eu também entendo de coragem, eu entendo de honrar os compromissos, mas aquilo saiu do controle dele. Meu pai sempre foi um cara muito corajoso, ousado, empreendedor pra caramba. Se você falar pra ele assim, olha, se você vender aquele avião ali caindo, ele vai te dar lucro, ele vai vender o avião caindo. Só que tem um detalhe, meu pai era um péssimo gestor. E esse é um dos pilares fundamentais, né? E quando ele fez isso, eu perdi praticamente tudo. Da noite pro dia, que não foi da noite pro dia,
Mas pro meu mundo foi da noite pro dia, porque eu recebi a notícia e eu passei um inferno. Um nível assim, eu perdi vários clientes do escritório, porque imagina um advogado empresarial, de repente não tem mais não tem mais o nome, não tem mais a coerência com aquilo que ele está fazendo, e os clientes começaram a ir embora. Olha, não tem jeito de você cuidar da minha empresa se a sua própria empresa você não cuidou. Só que eles não entendiam que eu não era o gestor daquela empresa. Sim. E aí, nesse inferno todo, eu tive que aprender a fazer fluxo de caixa. Porque eu perdi todo o crédito. Então eu não tinha mais um apoio. Nesse inferno todo, eu tive que aprender a liderar as pessoas, porque elas estavam vendo o mundo desmoronar e eu precisava motivá-las, eu precisava de gente engajada, eu precisava continuar atendendo os meus clientes. Nesse inferno todo, eu tive que expandir minha mentalidade empreendedora. Nesse inferno todo que eu estava vivendo, eu precisei confiar que Deus, ele estava lá. Eu entrei em depressão, perdi todo o meu faturamento, minha esposa junto comigo, só não perdi ela porque ela não desistiu de mim. Nessa época minhas filhas não eram nascidas, né? Isso foi que ano, mais ou menos? 2015. 7, 8 anos atrás. 8 anos atrás. E ali eu tive que me reinventar, eu tive que aprender. Eu já tinha muito conhecimento sobre empreendedorismo, mas ali eu tive uma experiência intensa. Tem aquela experiência que é extensa, né? Moisés no deserto. Experiência extensa. Imersão, né? Extensa. 40 anos para aprender. Extensão. Muitos anos. 40 anos para aprender. Jonas no peixe. Intensa e extensa, né? Jonas no peixe. Super intenso. 3 dias o cara já tava ali. Não, deixa que eu vou. Eu não vou pro outro canto, não. Eu vou para onde você mandou, Senhor. E eu passei por essa experiência intensiva. E um dia eu falei para Deus assim: eu não tenho coragem de tirar a minha vida, eu sou temente ao Senhor. O Senhor é o Deus que dá a vida e tira a vida, o Senhor manda. Só que eu não quero viver mais. Para quê? E aí eu fiz uma oração, eu falo que eu tinha um blazer de R$2.000, né? Vários deles, mas eu tinha um ali que eu gostava muito. Eu ia pro Tribunal de Justiça fazer sustentação oral, toda a postura de que estava tudo maravilhoso, usava toda a estratégia e técnica que eu tenho. E aí, de repente, eu chegava em casa, arrancava a roupa, tomava um remédio de depressão, babava até dormir. E eu fazia uma oração antes de dormir. Falava: Deus, me dá um infarto agora. Porque eu não tenho dignidade para cuidar da minha esposa. Toda essa dor quem está causando aqui sou eu. Porque não foi o meu pai. Fui eu que emprestei. Conceito de autorresponsabilidade, Enquanto eu culpei ele, eu não consegui resolver a situação. O responsável sou eu, não é ele. E aí eu comecei a me aprofundar em inteligência emocional, comecei a me aprofundar mais do que tudo no relacionamento meu com o próprio Deus. Sou cristão desde os 15 anos, quando minha mãe faleceu de câncer. E naquele momento eu comecei a ver a mão de Deus. Sabe quando o Jó fala assim: eu ouvia falar do Senhor, hoje eu te reconheço? Sim. Eu comecei a entender isso na prática. E Deus foi trazendo pessoas maravilhosas para perto de mim. E no auge dessa situação eu tomei uma decisão. Eu falei assim: eu quero evitar. Eu quero afastar essa situação, esse mal das famílias. Porque eu quase perdi a minha. Eu quase perdi meu relacionamento com meu pai. Sim. Eu quase perdi a minha dignidade. Eu digo até que eu perdi ela por um tempo, mas eu quase perdi ela definitivamente. Eu quase perdi minha vida. Sim. Nesse exato momento que a gente está conversando aqui, tem vários empreendedores pensando em tirar a vida. Sim. Outros é o fim. Outros outros não estão nesse nível, mas eles estão desanimados, eles estão desgastados.
e pensando, eu vou fechar essa empresa, só dá dor de cabeça, eu vou arrumar um emprego poxa... Talvez o pior das sensações do sentimento, porque eu já passei por isso, é uma luta que a gente tem sempre, né, Sidney? Na verdade, empreender, né, amor? São altos e baixos, né? Só que talvez uma das piores sensações que tem é a de você muitas vezes se sentir desacreditado. E tem hora que a gente se sente por uma série de fatores, né? Porque o financeiro não tá legal, porque você não tá vendendo, porque às vezes você tá tomando não. Só hoje, por exemplo, eu tomei uns 2 nãos. Eu também. Né? Então, assim, é a vida nossa de empreendedor, né? Não tem... O nome já fala, né? Empreendedor, né? Inclusive, a gente quer trazer esse conceito para você entender realmente a etimologia, o conceito de empreendedorismo. Mas isso aí que você tá falando é exatamente isso mesmo, né? Eu costumo falar assim, muitas vezes as pessoas olham pro palco, mas esquecem de ver os bastidores, né? Ver as pessoas em podcasts bonitos, os caras ali engomadinhos, os caras no palco falando, mas não vê o que o cara tá sofrendo ali por trás muitas vezes, né? E muitas vezes a pessoa tá vivendo ali a aparência, né? E não é o que a gente quer trazer aqui com a Catalisa. A gente quer justamente contar essas histórias de dor, porque é nessas histórias que a gente encontra a superação, né? É nessas histórias que a gente vê que realmente, olha, não é o fim do túnel, né? Sempre tem ali uma saída, sempre tem aí uma forma de você se recuperar. Sim. E isso aí que você tá falando vai de encontro. E é na dor que a gente se lapida, né? Sim. Porque é quando você tá ali naquele momento de dor que você extrai ali o melhor diamante, né? Então... E aí, assim, Deus foi colocando pessoas maravilhosas no meu caminho. Porque Ele faz isso, né? Sim. Ele tira quem não é para caminhar mais. Ou ele tira aquele que nunca era para ter começado a caminhar e ele coloca pessoas que vão caminhar com você. E Deus me apresentou os meus pastores que cuidaram muito de mim, o Jailson e a Meire. Deus me apresentou o Marcos Fiel, que é um amigo e é meu sócio também, né, no projeto da inteligência emocional, no Instituto Academy Mind. Sim. Eu aprendi muito com ele, amadureci muito com ele. Deus foi me apresentando pessoas incríveis. E eu comecei a mudar meu padrão mental, minha mentalidade empreendedora começou a se expandir. Eu comecei a ver o poder que há nos relacionamentos. Eu comecei a entender e me aprofundei. Então, me especializei em gestão executiva de negócio. Fui para cima, não só pegar aquela experiência, mas também pegar o conteúdo que aquela experiência precisa para agregar e junto com conteúdo e prática, trazer o melhor resultado para mim, para minha família e também para os meus negócios, né? E aí eu comecei o projeto Salve Seu Negócio. Foi aí de onde surgiu o Salve Seu Negócio. Um dia eu tava... É muito legal que tudo começa com Deus, né? Sim. Tudo. A Bíblia diz, ele é o alfa e o ômega. Ele né? E aí um dia eu tava assim, Deus, como eu faço, o que eu preciso para poder ajudar as pessoas. E aí eu dormi. 2 horas da manhã eu acordei. E eu acordei com o nome Salve Seu Negócio na minha mente. Olha só. Eu abri meu telefone, peguei assim na mesinha do lado da cama, peguei o telefone, abri o registro.br, joguei salveseunegocio.com.br, não tinha ninguém registrado, fui lá e registrei. 2 e pouca da manhã estava registrado. No dia seguinte, eu fiz um logotipo lá na minha cabeça. Não contratei ninguém especialista naquela época. Eu fiz na minha cabeça e entrei no INPI e fiz o registro da marca. Olha só. Porque eu sabia que ali estava nascendo algo extraordinário. Sim. Deus me mostrou muitas famílias sendo restauradas, muitas empresas saindo de algo ruim e indo para algo maravilhoso. Só que tem um detalhe, gente, quando fala algo ruim, parece que é sempre que está no fundo do poço, né? Que tá na merda, o empresário que já tá lá todo ferrado, não. Nem sempre, né? Tem gente que o problema não é dinheiro. Exato. Tem empresário que o problema não é dinheiro. Ele tá infeliz, sente um vazio no coração. Ele tá empreendendo porque precisa fazer dinheiro e precisa bancar o padrão de vida da família dele. Mas tem muita coisa que ele tá sofrendo. Ele tá sofrendo com a liderança ruim que ele tem. Ele tá sofrendo muitas vezes com o padrão mental dele, que é um padrão pessimista que gera o tempo inteiro pensamentos negativos de desistência. Talvez ele tá sofrendo com as vendas.
Ele se esforça pra caramba, trabalha muito, ele acorda cedo, ele dá treinamento, mas ele não consegue vender, não consegue influenciar pessoas. Com os nãos, né? Que o não é uma rejeição. Muitas vezes o não é uma rejeição, só que a gente acaba, quando já está imerso nesses problemas de dificuldade, a gente muitas vezes vê o não como uma rejeição. O não mesmo. nunca é uma rejeição. E o sentimento de rejeição, né? Ele tem uma parte do nosso cérebro que ele nos defende. A gente não quer sentir rejeição, porque tem uma parte que é ativa no nosso cérebro, que é a parte responsável pelo sentimento de dor. Então, quando você toma um não e você interpreta aquilo como rejeição, você sente literalmente dor física. E é difícil pra gente que é empreendedor, porque toda hora a gente toma não. Toda hora a gente toma não. E às vezes de pessoas que a gente conhece, né? Às vezes de pessoas que a gente conhece. E o não é maravilhoso, porque nenhum ser humano é feito só de sim, e nenhum ser humano é feito só de não. Sim. Se eu sou feito só de sim, eu vou viver a sua vida e não a minha. O tempo inteiro eu vou viver a vida de alguém que não é a minha. Eu vou sempre ser a vontade de alguém. Sim. Agora, quando eu falo não no momento certo, esse não me preserva. Esse não mostra que eu sou um ser humano, que eu sou uma pessoa, eu preciso ser respeitado. O não, quando dito o tempo inteiro, também é ruim. Sim. Porque eu perco oportunidades, eu deixo de me conectar, eu deixo de experimentar coisas incríveis que o sim me traz. Sim. Então, o sim e o não são importantíssimos, tanto no empreendedorismo quanto na nossa vida, né? E é interessante quando você conta a sua história pra gente, Sidney, porque a gente vai percebendo assim nas entrelinhas, né, justamente essa necessidade da educação empreendedora hoje no Brasil, no brasileiro, né? Na verdade, a gente tem muito aquela coisa assim, nos Estados Unidos as coisas são tudo melhores, país de primeiro mundo. De fato, né? Nos Estados Unidos realmente não dá pra comparar com o Brasil em termos de desenvolvimento. Mas lá o garoto tem educação financeira com 6 anos de idade. E é interessante, mas é interessante que ele tem... Os conceitos são outros, né? Mas lá existe educação empreendedora já também desde a escola. Só que nos Estados Unidos também tem um altíssimo índice de empreendedores que passam dificuldades, né? Sim. Então, assim, é um problema global. Sim. Mas quando a gente vê você falando... nas entrelinhas você vai falando e a gente vai pegando ali os insights nas entrelinhas, a gente vê a importância que né, amor, a educação empreendedora, né, e o conceito de educação, ele é muito bacana, sabe, Sidney e Meire? A educação, na etimologia da palavra, né, significa você extrair para fora e colocar em movimento, conduzir e guiar, né, colocar em ação e movimento. Então, o educ, ação. O significa es, que é colocar para fora. O duc, né, no latim, é de ducere, que significa guiar, conduzir. E ação, que é colocar em movimento. Então, educação é a ação de guiar para fora. E a gente guia para fora quem? Nós mesmos. O instrumento da educação, ela foi feita para o ser humano. E aí vem o conceito da educação empreendedora. E aí o quanto que isso é poderoso e importante, porque muitas vezes parece que a gente está num podcast falando de empreendedorismo, negócios, e parece que fica muito restrito à questão material, aos números, né, à estrutura, ao computador, mas tem muito uma estrutura emocional por trás, girando de estudo, né, que eu vejo você falando. Isso é muito forte, é muito poderoso, e aí vem a educação empreendedora como ferramenta, instrumento para qualificar nós, enquanto empreendedores, para... Não existe zerar o risco, né, Sidney? Não existe esse negócio de zerar o risco, mas você consegue atenuar o risco. E qual que, na nossa opinião, na opinião da Catalyse, é a melhor ferramenta de atenuação de risco? Educação empreendedora, conhecimento. Você olhar para você mesmo e falar assim, olha, cara, você precisa aprender. O que você conhece, você não sabe de finanças, você não sabe o que é um fluxo de caixa, você não sabe como colocar meta na sua empresa, você não sabe liderar seu colaborador. Então faz o seguinte, sai para fora de você e olha sobre uma perspectiva mais alta para você ver que você precisa evoluir. E quando a gente se coloca nessa posição de humildade para poder evoluir e se desenvolver, né, e usa o empreendedorismo, né, a educação, o conhecimento em empreendedorismo como ferramenta de qualificação, não é que as coisas ficam mais fáceis, mas fica mais simples. Você consegue ter mais confiança, você consegue lidar melhor com esse cenário que a gente chama de cenário de mundo VUCA, né? Que é um cenário onde as coisas são muito voláteis, incertas, complexas e ambíguas. O mundo do empreendedorismo é assim, é um cenário muito complexo, né? É um cenário mesmo de guerra. E é importante você ter a ferramenta da educação empreendedora para poder lidar, né, e ter uma arma poderosa nesse cenário de guerra. E aí dentro disso, Sidney, já emendando com
né, essa sua experiência muito bacana, essa história que você trouxe aí do seu pai, a reviravolta que você conseguiu dar, é importante para a gente colocar para a nossa audiência, né, como eu falei, né, a gente está falando aqui para empreendedores, o nosso público-alvo são empreendedores iniciantes, aspirantes ao empreendedorismo, ou seja, quem sonha ou deseja ter um empreendimento, e pequenos e médios empresários, que é ali que fatura ali 10 mil, 20 mil, 30 mil, até ali os seus 360 mil. Então, esse público, é interessante, que tem muito conhecimento espalhado na internet, mas ainda assim, né, dados do Sebrae dizem que mais de 60% das empresas quebram antes do 5º ano. Então, eu queria que você fizesse assim, uma interligação com todo esse contexto que a gente está trazendo e desse aí para a turma qual que é o conceito, vamos falar um pouquinho do conceito, da etimologia da palavra empreendedorismo, né, e como que a educação empreendedora pode realmente mudar o jogo do empresário que talvez esteja nos assistindo agora e não sabe o que fazer, não sabe para onde caminhar com o seu negócio. Talvez ele até ache que já esteja tudo perdido. Só que aí talvez com algo que a gente fale com ele aqui agora possa mostrar para ele, opa, peraí, então é disso que eu preciso? É isso que eu preciso fazer? Então é só ir lá e fazer. Fala um pouquinho pra gente desse conceito da educação empreendedora e o que é empreendedorismo pra gente. Tá. Antes disso, deixa eu só, dentro do que você falou, eu acho muito importante colocar algo aqui que vai ser bem pontual. Hoje em dia, as pessoas estão abarrotadas de informação. Então, antigamente se pagava para ter informação. Tinha professor em sala de aula que ensinava alguma coisa que ele nunca viveu. E ele ensinava como aquilo sendo uma verdade absoluta. Isso era muito comum. E ele era muito respeitado por isso. Você olhava o professor e falava assim, esse é o mestre. Hoje o mestre não é quem tem informação. O mestre é quem tem resultado. O mestre é quem faz e acontece. E resultado, né? Eu não sei se você concorda, gente. Desculpa te interromper, mas fique aberto para discordar de mim, tá? Mas eu entendi também, porque eu me cobrava muito para ter resultado positivo. Sempre me cobrei muito. Eu me cobro muito com isso, ter resultado positivo. Mas eu aprendi que resultado não precisa necessariamente ser só o positivo. Quem está dentro, né, imerso no mundo do empreendedorismo, às vezes você vai errar, aquele resultado do erro vai gerar um insight para um aprendizado, que é o que vai fazer você crescer. Então, para que você entenda resultado, o importante é que você tenha resultado, ainda que às vezes você vai ter resultado ruim, né, desenvolvendo seu negócio, desenvolvendo seu projeto. Agora, lógico, né, a gente quer que a educação empreendedora reduza os seus erros ao máximo. Claro, então, porque assim, se você pegar uma pessoa que o tempo inteiro só tem resultado ruim, não adianta, naturalmente essa pessoa não vai poder te ensinar, né? Sim. Ela vai te ensinar com os erros dela, mas ela não vai te mostrar o caminho, porque o que faz a pessoa ter resultado não é o erro, é corrigir o erro. Quando você roda um PDCA de uma empresa e lá tá, eu planejei, eu executei, agora eu vou checar. Na checagem, você vê o resultado que deu. E aí você corrige. Essa parte de correção do que está sendo feito é que vem o aprendizado. Que é o Kaizen, né? A melhoria contínua, né? É ela que vai, exatamente, melhoria contínua, melhoria contínua, melhoria contínua. É essa correção que vai fazer com que você seja uma pessoa apta a dar uma educação para alguém. E eu falo isso porque é o seguinte, hoje eu acredito que o empreendedor precisa ter 3 coisas. Ele precisa estar inserido nessas 3. E isso é constante, ele não pode parar. É o tempo inteiro. Isso não faz parte de um momento da vida dele. Enquanto ele empreender, ele precisa estar inserido nisso. O primeiro é o ambiente. Perfeito. Primeira coluna que o empreendedor precisa pensar, o ambiente. E esse ambiente não é só um ambiente empreendedor. Ele é um ambiente da casa dele. Se ele está brigando com a mulher dele dentro de casa por conta da empresa, ele está gerando um ambiente horroroso que quando ele deveria descansar e ter prazer em casa, ele está tendo discussão, ele está tendo problema, dor. Aí ele chega na empresa no dia seguinte, ao invés de ele estar descansado, ele está estressado, porque em casa está um inferno. Ele não tem paz em casa. E aí, o ambiente, ele é muito importante em todos os aspectos. O que eu assisto, o que eu ouço, o que eu vejo, as pessoas que eu convivo. Eu cortei todas as pessoas pessimistas da minha vida. Cortei, cara. Não dá. Eu posso conviver com essas pessoas, assim, socialmente. Mas pro dia a dia...
para compartilhar experiências, vida, resultado, dificuldades, tudo. Você concorda com aquela frase que nós somos a média das 5, 6 pessoas com quem a gente convive? O que você pensa sobre isso? Cara, eu concordo que em parte, né? A gente, em parte, é a média dessas pessoas porque existe um outro fator que ele está acima de tudo isso. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Exato. E antes de ser a média dos 5, 6, a gente é a imagem e semelhança do Criador. Sim. E essa imagem e semelhança, ela não é tirada de nós em momento nenhum. Interessante. Você pode estar vivendo com a pior pessoa do teu lado. Essa imagem e semelhança está em você. Porque às vezes você vai precisar passar, né, amor, por um período assim, momentâneo de estar com as pessoas que você não gostaria. Então, Claro. é muito interessante esse conceito que ele traz, amor, porque olha pra você ver, ó. Por mais que o ambiente nos molda, ele influencia grandemente, né, na nossa formação, na nossa mentalidade, só que a gente não pode perder essa essência, né? Tá lá no comecinho de Gênesis, Não. isso que você tá falando, né? É. Nós somos imagem e semelhança A do gente, Criador, né? a gente não pode usar isso como uma desculpa, né? Como ali Sim. aquela muleta ali, eu não cresço porque eu estou em tal ambiente, né? A partir do momento que a gente tem aquele conhecimento, você consegue transformar também, ser um agente transformador daquele ambiente que você está inserido, né? Presta atenção, nós somos chamados para ser sal na terra, certo? Sim. Independente do propósito. Você está sendo sal na terra, na terra com o podcast. Você está sendo sal na terra com esse podcast. Eu sou sal na terra quando eu faço a empresa faturar 7 vezes mais com margem de lucro de 30%, 40%. Quando eu mudo a realidade da vida das pessoas. A gente está sendo sal na terra. É engraçado o negócio do sal, que você deve dominar isso muito bem, que o sal é engraçado porque ele não, a função dele não é pra ele, né? Não é? O sal, olha que top, gente. O sal, a função dele é dar sabor pro alimento. Então, depois isso que ninguém ele vê tá o falando, sal, né? Ninguém lembra do sal, mas Você lembra tá da comendo a comidinha picanhazinha lá, top, Exato, final exato. de semana. Você lembra Nossa, da picanha, que do sabor da picanha picanha, mas o deliciosa. sal- Ninguém fala assim, É. que sal gostoso que tava lá na picanha. exato. Agora né? coloca ele muito lá pra você ver, né? Então, Mas é o nosso papel, né, de salgar. E a gente muitas vezes não vai ser reconhecido por isso, né? E a gente tem que, como empreendedor, entender que a gente tá aqui para realmente ser sal, para fazer a diferença, né? Mas é o que você tá falando. E aí, olha só, você vai ter momento que você vai estar num ambiente que não é o ambiente que você quer. Sim, Só que você tá lá como sal, você não tá lá para ser influenciado. exato. Entendeu? Sim. Tá lá para influenciar. Exatamente. Então, aí eu vou perder a minha identidade porque eu tô num ambiente que não é um ambiente que é meu. Não, eu sou imagem e semelhança do Criador. Agora, quem é que você escolhe para caminhar com você? Isso vai interferir em você. Sem dúvida. Isso vai te ajudar a ser mais pessimista, medroso. Né? Você vai compartilhar assim, estou pensando em colocar mais 100 mil aqui na empresa, investir. A pessoa vai olhar para você e falar assim, você é louco, você tem 150. Só que ela não entende, porque a visão é sua. Sim. A visão, ela é de quem é o cabeça. Se Deus colocou você como cabeça na sua empresa, a visão é sua, Deus te deu. Talvez a sua esposa não vai entender no primeiro momento. Sim. Só que aí resultado traz confiança. Você foi lá, provou que deu resultado. Sua esposa vai confiar em você ainda mais. Seus empregados vão confiar em você ainda mais. Sim. Primeiro lugar, ambiente. Certo, tá anotado E aí, aqui. olha só. Aí você fala assim, não, mas eu já tenho vários ambientes. Tá, você tá andando com um empresário que tem mentalidade como a tua? Porque se você não anda com um empresário que tem mentalidade como a sua, ele também tem um efeito sanguessuga na sua vida. Uhum. Ele vai te chupar até o seu emocional acabar. E aí, quando você assusta, você tá triste, chateado, tá vivendo uma situação muito difícil. Por quê? Porque você tá cercado de gente que suga. Sim. Então, ó, primeira coisa, ambiente. Procura um ambiente de empresários, de empreendedores que faça sentido para você caminhar com essas pessoas. Inclusive, gente, eu recomendo aqui, antes de você continuar. Ah, top. Empresas feitas para me ajuda aí, amor. Ele fala, um dos princípios, né, gente? O Jim Collins é um cara que ele estudou a fundo as empresas mais bem-sucedidas e ele fez comparações, né, Sidney? Ele pegava ali empresas do mesmo segmento e mandou uma equipe dele ali de mais de 15 pessoas para poder estudar ali o que diferenciava, por exemplo, uma rede de calçados com uma outra rede de calçados, mas que uma crescia e a outra chegava num ponto que estagnava. Uma das coisas que eles descobriram é que um dos princípios para que essa rede crescesse e destoasse da outra, ainda que o segmento era o mesmo, o ambiente era o mesmo, as circunstâncias as mesmas, só que esses líderes dessas empresas feitas para vencer, eles tinham um princípio: primeiro quem, depois o quê.
Né? E vai muito de encontro com o que você está falando, porque o primeiro quem, depois o quê, diz respeito a isso, né? O know-how, né? Tem o know-how e o know-who, né? A gente vai até falar sobre isso. Sim. Então, você saber com quem que você vai andar, com quem que você vai compartilhar seus sonhos, os seus projetos, faz muita diferença e tá dentro desse conceito aqui do ambiente, né, Cid? Então é muito top isso é importantíssimo, cara, porque quando você fala de ambiente, você está falando de mentor, você está falando de gente que está do teu lado, você está falando de fornecedor que está no mesmo ambiente que você. Cara, você vai... tem empresário que tem uma dúvida, eu vou contratar quem? Se você está num ambiente que o cara está buscando o mesmo que você, ele é um ótimo fornecedor, ele está com a mentalidade sendo desenvolvida como a sua, ele está ali junto com você. Então, você precisa ter frequência nesses ambientes. Isso é um ponto. Beleza. Segundo ponto, aprendizado. Não tem como você ter resultado se não tiver aprendizado, porque aquilo que você não sabe carrega com ele o que você não tem. Então, eu não sei. Tá, ali onde você não sabe, tem o que você não tem também. E você precisa entender que é desbravando aquilo que você não sabe que você vai ter o que você está a fim de ter. Isso é um outro ponto. Então, aprendizado. Cara, eu preciso aprender técnica, eu preciso saber, cara, como que eu faço uma venda bem feita, intencional, como que eu lidero, como que eu engajo a minha equipe sem falar em dinheiro apenas. Enfim, tem muita coisa. Como que eu estruturo um crescimento estratégico da minha empresa? Planejamento estratégico. Tá cheio de gente, né, que sabe faturar muito, sabe vender muito, mas você sabe estruturar um crescimento estratégico bem feito para o sonho não virar pesadelo? Então, esse é um ponto muito importante. Sim. O cara sabe fazer gestão financeira descomplicada da empresa dele? Ou é um bicho de 7 cabeças e toda vez que fala em dinheiro, em finanças, em fluxo de caixa, indicadores financeiros, margem disso, margem... O cara olha e fala, pô... Margem de contribuição, né? Você vai perguntar para as pessoas. Margem de contribuição, sabem, né? Você vai perguntar pro cara lá... por incrível que pareça, todo empresário que eu encontro, eu pergunto assim... qual que é a sua margem de lucro líquida? Isso é, cara, uma perguntinha... Sabe, eu tenho muitos amigos empreendedores. É uma perguntinha assim... Sabe? Ele fala assim, ele me dá markup. Ele fala assim, não, eu jogo tanto... preço de custo... o preço é tanto, eu jogo tantos por cento, então minha margem é X%. Não, o cara ele tá com um monte de buraco ali, ó, e ele não sabe onde tá. Então, conhecimento, aprendizado, é importantíssimo. Sim. E o terceiro, gente, vou falar uma coisa. Eu vou usar uma metáfora para explicar. Imagina o seguinte... Time de futebol, final de campeonato. O time tá empolgado. Agora, a gente vai levar o título para casa. Lá no vestiário, o técnico chega e fala assim, gente, o seguinte, a gente precisa ganhar de 1-0. É só ganhar de 1-0, nós vamos ter resultado, a gente vai ser campeão, beleza? Ele prepara o time inteiro. Estrutura de formação do time, quem são os jogadores que vão entrar em campo. Tudo que ele faz é voltado para ganhar de 1-0. E aí o time entra em campo, só que o técnico fica no vestiário. E aí, de repente, o jogo começa. O time começa perdendo de 1-0 e não ganhando de 1-0. E os jogadores naturalmente vão olhar para fora e vão procurar o técnico. E dizer assim, beleza, nós fizemos toda a estrutura... para começar ganhando de 1-0, só que a gente começou perdendo de 1-0, e agora? Qual é a estratégia? Só que o técnico está em campo. É diferente do técnico que está no vestiário. Sim. E é o terceiro pilar que eu acredito que todo empreendedor precisa. Se chama acompanhamento. Acompanhamento. Não adianta você ter um ambiente maravilhoso, não adianta você ir para treinamento pra caramba, que hoje tem as sobras. Né? Eu tenho treinamento para empreendedor, mas hoje em dia tem as sobras por aí. Se o cara pegar tudo isso e não tiver um acompanhamento, ele vai guardar, ele vai ter um caderno lotado de anotação. Sim. Ele vai ter teoria para explicar tudo o que acontece na empresa. Só que na hora que o pau fecha, ele não tem ninguém para dizer, ei, você acha que aquela estratégia que você falou, ela se aplica aqui agora? Deixa eu te falar uma coisa. Eu faço mentoria, a principal mentoria que eu faço hoje chama o Sócio Black.
Certo. Eu me coloco como sócio do empresário por 1 ano, cara. Mas aí, como que é isso? Você entra mesmo ali no... Você não entra no contrato social, né? Não. Mas você é um atua produto. como se fosse o sócio. Eu atuo como se fosse um sócio. Ele tem meu WhatsApp, a gente levanta os números da empresa, eu aplico as ferramentas que tem que aplicar, eu ensino... É mão na massa mesmo. Tem uma parte que é de aprendizado, tem uma parte, cara, que é ir pra cima, estruturar tudo Sim. e como se fosse um terceiro sócio. Imagina que são 2 sócios na empresa, eu sou um terceiro sócio. Certo. E os empresários têm tido... O último que a gente levantou agora, ele... Só pra você ter uma ideia, tá? Esse específico. Ele saiu de faturamento de 60 mil reais. Uma empresa que tinha tudo para ser muito mais do que 60 mil de faturamento. E nós fechamos agora esse mês com 440 mil reais de faturamento. Uma margem de margem de lucro líquida. Uma margem de lucro líquida de 32%. E a gente já está estruturando agora um fluxo de caixa estratégico para ele ter crédito futuro e não ter despesas para pagar. Que hoje em dia os empresários têm mais despesas futuras do que crédito futuro, né? Sim. E por isso que os bancos estão bilionários no Brasil. Sim. Mas por que eu estou te falando isso? Porque o acompanhamento, cara, ele é o feeling. Sim. É a expertise. Não é o quem. Só que o Ken não é só o Ken tá cheio de Ken aí, que é o marido da Barbie, né? O Ken, né? Bonitão, sabe falar bem, mas aquilo ali é igual uma bexiga, né? Dentro tá cheio de ar. A aparência linda, fala sobre vários assuntos, estuda 50 vídeos no YouTube, chega lá e fala assim, não, eu sou mentor de não sei, bosta nenhuma. Cadê sua história de resultado? E resultado de fracasso e resultado de acerto. Cadê os resultados dos clientes que você está atendendo de verdade, cara? Sim. Então, esses 3, cara. Esses 3. É o empreendedorismo de palco. Ambiente, aprendizado e acompanhamento. O empreendedor precisa ter tudo isso. Aí você fala aí do quem e do como, né? Isso. Do quem e do como. Isso. Eu aprendi isso com o Marcos Fiel, meu mentor. Eu ouvi ele falando isso várias vezes e quando eu entendi isso, eu falei, cara, que interessante, né? Ele fala o seguinte, quanto maior o quem, menor o como. Vamos lá, quanto maior o quem... Menor é o problema do como. É aquela frase do Benjamin Franklin, né? Me apoiei, né? Se eu sou quem sou hoje é porque me apoiei no ombro de gigantes. Tem a ver com isso? Sim, claro, né? cara. Pra poder enxergar claro, mais longe. É isso. Claro, né? E deixa eu te falar, as pessoas, elas às vezes acham caro contratar um mentor. É natural. As pessoas aprenderam isso. Que é mais barato ter um prejuízo do que pagar alguém para evitar o prejuízo. Isso foi ensinado desde a infância. Olha para o nosso país, os professores ganham mal. O quem ganha mal. Sim. O quem ganha mal, só que o aluno paga o preço lá na frente do como. Sim. Porque teve o quem ganhando bem, sendo ainda mais relevante. E o aluno é aquele que é nutrido, né? Então, uma vez que você é nutrido por pessoas que às vezes não têm nenhum incentivo, a motivação certa, né? A classe dos professores é uma classe maravilhosa, né? Claro. Eu também sou professor, você é. Claro, são então, incríveis, cara. Só que a gente sabe que eles não são incentivados da maneira correta. E acaba que isso também impacta na qualidade do ensino. Eles já não têm as ferramentas, já não têm um sistema adequado. E ainda tem esse fator aí, né? Que é depreciativo para a profissão deles, que deveria ser uma das profissões mais valorizadas, né? Do mundo. E, infelizmente, isso acaba impactando nos alunos e nos futuros profissionais, nos futuros empreendedores, e aí a gente tem aí o Brasil que a gente tem. Deixa eu te falar, sabe por que eu acho que isso chega nesse ponto? Eu acredito que chegou nesse ponto porque os professores foram incentivados a serem teóricos. A faculdade que o cara faz não ensina ele a aplicar o que ele está aprendendo, ensina ele a reproduzir o que ele está aprendendo para ele ensinar aos outros. Isso você está falando de maneira geral. Ensino tradicional, não é só no âmbito de professores que ensinam sobre negócios. Geral. Você pega um administrador de empresa que fez faculdade, eu não fiz faculdade de administração de empresa. Eu fiz. Eu sou formado em administração de empresa, mas muitas coisas eu aprendi no campo de batalha com livros também. Sim, cara, e tem muita gente boa que aprendeu lá também. Sim. Que teve professor que era empresário, cara. Tem muito professor que é empresário que tá lá ensinando no curso pro cara a prática do que ele tá ensinando a teoria.
Sim. Acho que a E educação, tem muita né? gente boa nisso. Agora, tem uma galera que sai, cara, e tá perdida. Eu não fiz administração, eu fiz especialização MBA depois em gestão executiva de negócio, com a minha experiência de advocacia. Eu fazia reunião de negociação com o empresário, negociando 10 milhões de reais, assim, numa sala, e falando, não, tira 1.000 pra mim. Os caras, de tanto dinheiro, tira 1.000 pra mim, era 1 milhão. E era assim, cara. E eu vendo os caras fazendo, vendo o jeito dos caras de administrar a empresa deles. Pegando ali, absorvendo. Entrando em muito, eu falei, cara, eu vou também me aprofundar nisso. Vou entender melhor. Além de toda a minha história com meu pai e tal. Então, assim, esses 3 pilares, cara. Se o empreendedor, ele investir nisso, ele já começa a ter resultado. E não demora, porque a mudança vai acontecendo muito rápido e já vai ajustando em toda a estrutura da empresa dele. E assim, dentro dessa parte que você mencionou sobre a educação, né? Acho que assim, um modelo no nosso país, né, da educação, é muito aquela educação, assim, que transforma, faz com que o aprendiz ali, ele seja passivo, né, e não ativo. Isso também tem uma grande influência, né, em cima desse tópico que a gente tá falando. Sim, se a gente aprendizagem passiva, se a gente né? pegar lá, Jesus, Verdade. né? Você pega Jesus, cara. Como que Jesus ensinava as pessoas? Ele não era tido como mestre da lei naquela época. Ele não era visto dessa forma. Ele era visto como alguém que estava, inclusive, se rebelando contra algumas coisas que eram ensinadas. Os fariseus eram os mestres da lei. Eles tinham a missão de guardar a lei, cara. Quando você tem a missão de guardar alguma coisa, você fica muito chato. Você vai pra cima e faz aquilo muito bem feito. E se sair 1 milímetro daquilo, você fica louco. Sim. Por quê? Porque Jesus estava quebrando ali todas as regras deles que não tinham a ver com os princípios da palavra de Deus. Tá estabelecendo novos paradigmas. Como que né? Jesus ensinava, cara? Ele ensinava no caminho. Ele ia andando. Isso aqui pra mim é uma sala de aula. Sim. Isso aqui pra mim é Sim. professores dando aula. Sim, Isso aqui pra mim é discipulado. exato. Que muitos estão esperando uma apostila. Exato. E o resultado, a apostila ou o diploma do empreendedor, né, é o resultado, né? Tem um cara que fala que eu gosto muito dele, que é o Érico Rocha, ele diz isso. Cara, uma vez perguntaram pra ele, mas esse curso seu tem diploma, cara? Eu vou ter um certificado? Pô, cara, você precisava até gera pra você, mas sabe qual que é o melhor certificado que eu posso te dar? É o resultado que você vai ter depois de passar pelo meu processo aqui de aprendizagem. Então, o resultado do empreendedor, o certificado do empreendedor, são os resultados que ele tem ali no dia a dia, no campo de batalha, né, Sidney? Cara, eu não ignoro. Todo conteúdo é muito importante, todo aprendizado é muito importante, a ciência é importante. Você não vai deitar na maca e deixar um médico te operar que só foi lá e acompanhou os outros fazendo e aprendeu. O cara tem que ter estudado. Sim. Ele tem que ter estudado. Só que se você puder juntar as duas coisas, é maravilhoso. Você tem a experiência na prática do que funciona, do que não funciona, e tem o conteúdo para poder amparar essa experiência em alguns momentos, entende? É o que Então difere, isso né? tudo é muito bom. É o que difere o conhecimento e a sabedoria, né? Sabedoria. Sem dúvida. Tá lotado de gente com conhecimento, né? Sim. Repara pra você ver, cara. O conhecimento, assim, eu defendo muito, porque até é muito que a Catalyse defende. Educação empreendedora, então não dá pra gente desassociar o conhecimento, né, amor? Sim. Só que, assim, Deming, que foi, inclusive, um dos precursores do PDCA que você mencionou, né? William Deming, né? Foi um americano que ajudou na reestruturação do Japão na Segunda Guerra Mundial. Ele levou a metodologia do PDCA, gente, que o Sidney levou, né, mencionou aqui pra gente, uma estrutura muito interessante, uma metodologia muito interessante para você organizar, planejar e definir rumo para o seu negócio. E ele fala, né, ele já é falecido, mas ele dizia o seguinte, que não existe substituto para o conhecimento. Sim. Só que, lógico, a gente precisa de um conhecimento que a gente consiga transformar em sabedoria, né, Exatamente. Sidney? Porque o conhecimento por si só, ele não vai gerar o resultado. É Ele importante. gera frustração. Inclusive, a gente tem um... Conhecimento por si só gera frustração. Gera frustração. E Porque assim, a pessoa sabe demais e ela não consegue sair do lugar, cara. Isso é frustrante. exato, aí a pessoa fica ali naquele Isso é loop louco. infinito, né, e não consegue. Eu sofri muito com Meu isso, Deus né? do céu. O projeto da Catalyse, por exemplo, né, a gente tem muitos clientes, graças a Deus, mas eu sempre fui, né, a Mary sempre, inclusive ela muito me puxou a orelha durante anos, né, amor? A gente tem a metodologia do Venda Mais também, o método Venda Mais, a gente tem o método MVP,
MVP, hoje a gente tem os nossos produtos, só que durante muitos anos, Sidney, eu fiquei naquela de eu preciso ler mais um livro, eu preciso fazer mais um curso, eu preciso... E assim eu ficava procrastinando o mundo os meus ideal, projetos. né? Tipo, cara, se não vier tudo que eu preciso agora, eu não começo. Eu vou ver se dá tempo aqui, a gente já tá, quando o papo é bom, a conversa vai embora rápido, mas eu vou até ver se dá tempo aqui de eu mandar pra você aqui, o PH aqui da nossa produção, que eu vou mandar pra ele aqui o print do primeiro podcast que eu fiz lá em 2020 com um sócio que eu tinha. Então, isso aqui, na verdade, é um projeto de antes. Claro, de maneira amadora, ainda de maneira, né, muito, muito não profissional, só que a gente já estava fazendo lá atrás. E aí a gente acabou parando o projeto, a gente jogou uns 3 episódios no YouTube e acabou parando. E aí depois a gente descobriu aqui o estúdio, já estava dentro do propósito do projeto da Catalyst levar a educação empreendedora através de um podcast, e é onde a gente retomou. Só que isso é importante porque às vezes a gente fica esperando ter mais um livro lido, mais uma experiência, mais uma oportunidade. Na verdade, eu até falo o seguinte, o empreendedor é assim, ó, ou você... Se as oportunidades não aparecem para você, você cria elas. Só que para você criar elas, você tem que ir para o campo de batalha. Se você não for, né, por exemplo, a nossa camiseta Catalyst, se eu ficasse só no livro, só no YouTube, só né, pegando ali conhecimento, absorvendo, e não fosse de fato ir lá, ir na confecção e conhecer o produto, e pedir para fazer uma produção mínima, depois mandar uma produção maior, ir lá e realmente apresentar o produto para o cliente, não ia ter o produto aqui, que a gente quer até te presentear também, Cid. Muito obrigado. A gente vai te dar de presente daqui a pouquinho. Mas a gente não teria o produto aqui hoje para a gente poder oferecer para os nossos clientes. Então, tem muito disso. O empreendedor é o cara que ele precisa pegar e fazer, né, amor? Ele precisa ir para cima e tem que gerar o resultado. Muitas vezes o resultado não é legal. Né? Eu não tenho só resultado bacana, não. Muito pelo contrário. Então, aí que entra. O cara tá no ambiente aprendendo o que precisa fazer e sendo acompanhado. Ele minimiza risco. Exato. É o que a gente começou falando. Como que minimiza risco? O cara tá nesses 3. E, cara, é melhor investir 50 mil do que perder 500. Exatamente. Os riscos calculados, né? Exatamente. Né? E eu vejo isso muito aqui também, que a gente também trabalha com a mentoria, igual eu mencionei, a gente tem o método Venda Mais, o método VMVP, que a gente ensina, né, mentalidade, vendas, propósitos para equipes de empresários. E eu vejo que isso aqui é muito real, porque quando eu entro na empresa, eu tenho que muitas vezes mudar o ambiente e a mentalidade da equipe de vendas que está ali, que não domina técnica, não entende de processo, acha que não consegue enxergar aquilo que faz como trabalho, enxerga como emprego, né? Tava até aqui na pauta para a gente poder discutir a diferença dos conceitos de emprego e trabalho. Em outra oportunidade a gente traz, porque a pessoa que tem a mentalidade de empregado é aquela mentalidade que eu tenho um contrato, que alguém me paga, eu recebo um salário em troca e basicamente é isso. Trabalho não, trabalho é a sua obra, a sua realização, a sua marca que você deixa, né? Sentimento de dono, espírito de dono. E a gente vê que a gente precisa muitas vezes mudar esse ambiente dentro da empresa, dentro da equipe. Aí leva o aprendizado, leva o processo, leva a técnica, só que depois você tem que acompanhar, porque você ensina para a pessoa, mas se não estiver ali liderando, acompanhando, é o técnico na beira do gramado que você mencionou. Não funciona. Então isso aqui, gente, ó, fica aí o aprendizado para você. Então anota aí, você que é empreendedor, você que só empreender. 3 elementos fundamentais para você empreender com sucesso: ambiente, aprendizado e acompanhamento. Certo, Sidney? Isso aí. Fantástico, cara. Sidney, a gente tem aqui mais uns 10 minutinhos, o papo tá muito bom. Passa rápido, ó. Meu pauta Deus. o que você falou? Quando a gente tem pauta, cara, mas eu não fui no primeiro tópico da pauta, a gente já foi emendando a conversa, mas maravilha. Cara, eu queria falar um pouquinho também do seu projeto, que é o projeto Sócio, que é um projeto de network também, se eu não estiver enganado, né? É uma ferramenta poderosa de network que inclusive, sobre ambiente, né? A gente está falando aqui sobre ambiente, também. Aprendizado. Né? Eu não sei se o pilar de acompanhamento está aqui, eu creio que talvez aí vai vou te falar. Fala um pouquinho pra gente do Jantar do Sócio. Eu sempre vi muitos empresários ou tendo só o ambiente, ou tendo só o aprendizado, ou o acompanhamento. E eu pensei, cara, por que não juntar isso? E o sócio, hoje, ele inicia através de um jantar, mas as pessoas podem participar do sócio business, que é um grupo de empreendedores que decide caminhar junto, e nessa caminhada eles vão ter aprendizado e acompanhamento. O Jantar do Sócio, ele acontece a cada 2 meses na cidade de Belo Horizonte. Nós estamos já em Campinas. Vamos para São Paulo, capital, Porto Alegre, e já temos lista de espera para Orlando, Estados Unidos. E o intuito é a gente gerar 4 coisas nesse jantar.
Só no jantar, sem falar o depois, só o jantar, a pessoa vai ter acesso à mentalidade empreendedora. Então ela vai desenvolver a mentalidade empreendedora dela, expandir mesmo essa mentalidade. Tem gente que tem uma mentalidade de medo no empreendedorismo, né? Tem medo de perder e isso move o empresário. Não, tá errado. Não é o medo de perder que tem que te mover. É a vontade de ganhar. É a vontade de ter resultado, é a vontade de expandir, de crescer. Não é o medo de perder. Eu tenho que fazer isso porque se eu não fizer, eu tomo um prejuízo. Se eu não fizer, a minha empresa... Não é. Isso é uma mentalidade ruim. Mentalidade sobre erro, mentalidade sobre a dúvida. Tem muita coisa que cerca a mentalidade. Então, uma coisa que em todo jantar as pessoas têm acesso. Mentalidade empreendedora. O outro é espiritualidade. Eu não acredito que tem como separar o ser humano da espiritualidade. Eu não acredito. Eu acredito que está no nosso DNA. E existe um vazio no peito de quem decide empreender e separa a empresa de Deus. Separa a empresa da família, Deus da família. Empresa da família, família da empresa. Espiritualidade é uma conexão de todas as coisas. É o que vem antes e o que vem depois. E é o que é hoje. Isso é espiritualidade. Então, a gente promove isso de uma forma natural. Não tem assim, vou te vender espiritualidade aqui, tá? Você comprar, não é isso, cara. A presença de Deus, ela tá em todo lugar. Ele é onipresente, então eu não preciso dizer ali você encontra, aqui não. É só um lugar para as pessoas também, talvez aquele dia que o empresário tá desanimado, cara, ele vai no jantar, chega lá, ele recebe uma oração. Não é normal isso. Um ambiente empresário, você parar tudo e falar, você tá precisando de quê? Eu tô precisando de grana. Não, eu tô precisando de ajustar a minha liderança na empresa. Eu tô com um funcionário lá que ele tá me dando dor de cabeça. Cara, eu tenho uma ação judicial, eu preciso que seja justa a sentença. As pessoas trazem dos mais variados pedidos para dentro desse jantar. E a gente vai orar com essas pessoas. Levar para Deus aquilo que é petição dele passa a ser nossa. E de repente, nessa situação, tem alguém ali que aí é outra coisa que a gente fomenta lá, que é o network. Vai ter alguém que vai se conectar com você para fazer um projeto acontecer, facilitador de um projeto. Vai ter um cliente lá dentro que está querendo te contratar, mas ele não sabe de onde você está. Vai ter um fornecedor que você precisa. Vai ter cliente para Catalyse lá? Ixi! São empreendedores. Tá vendo? São empreendedores. Então, assim, tem porque é natural, gente. Não existe meu networking. Não existe seu networking. Isso não é networking. Quando a gente fala assim, o meu network... É gerar aqui, valor, não, né? cara, network é uma coisa que está acima de nós. É a minha conexão que se conecta. Daqui a pouco você nem sabe quem te conheceu através de mim. Sim. Isso é networking. Isso é poder do relacionamento. Quando eu quero colocar um network dentro de uma caixinha, dizer assim, não, ó... Para entrar aqui, tem que passar pelo fulano ali, porque foi não sei o que. Cara, eu tô tentando prender uma coisa que é... Né? Eu tô tentando colocar um passarinho na gaiola. Exato. E ele nasceu para ser livre. Entende? Então, network. E o último, cara, que é muito importante também, que é estratégia de negócio. Então, a pessoa vai ter mentalidade empreendedora, ela vai ter espiritualidade, networking, e ela vai ter estratégia de negócio. Por exemplo, a gente vai ter um jantar agora, o próximo é dia 10 de abril, em Belo Horizonte. 10 de abril. Agora, 10 de abril. E como que o pessoal pode se cadastrar? Então, a gente tem o link na bio do meu Instagram, @Sidney Vanelli. Posso deixar com você também o link? Sim, pode deixar. A gente não sabe quando que vai, né? Aí a gente coloca... Mas a pessoa, o legal é o seguinte, a pessoa acessa um link, ela escolhe qual cidade ela quer o jantar e qual data. Então legal, isso é legal. Muito bom. Qual o próximo, ela vai lá, então isso aí é tranquilo. Mas a gente vai ter um agora e eu vou ensinar, cara, que existem 3 camadas que a venda acontece. Olha que legal. Eu vou ensinar uma estratégia, não é pro cara falar, toma esse script aqui. Não, eu vou ensinar para ele que existe uma etapa da venda que acontece numa camada, outra em outra camada mais profunda e outra na camada mais profunda ainda. E se o vendedor dominar essas 3 camadas... Não tô falando de manipulador, tá? Tô falando de vendedor.
Sim, o pessoal Vendedor confunde muito, né? Vendedor vende aquilo que é bom pro outro, né? Eu sei que a solução é para você, tô vendendo para você a solução. Não é porque eu quero faturar, é diferente. Venda é serviço ao próximo, em última instância. Se a gente fosse discutir isso aqui, dá coisa outro pra caramba. podcast, né? Dá muito, viu? Tô até pensando quanto que a gente vai voltar pra conseguir falar tudo isso. Pra gente falar mais temas mais técnicos. Quando a coisa é boa, flui, né? Flui. Vai embora, cara. Então, assim, eu vou ensinar isso, cara, num jantar. Algo que o cara pagaria lá, talvez, R$5.000 por um treinamento de um dia. Coisa que o cara pode pegar e aplicar no negócio ele dele tá tendo isso semana. naquele ambiente. Aí o cara fala assim, Sidney, eu quero continuar com você, cara, tá? Eu tenho os treinamentos lá que tem já dentro do jantar, o cara acessa, ele pode contratar, tem um acompanhamento de crescimento estratégico da empresa. Então, assim, a gente estruturou tudo para o empresário ter tudo lá dentro, se ele quiser. Bacana. E, obviamente, tem a plataforma, os projetos, né? Eles vão aumentando, vai ganhando relevância e você vai ampliando. Tem a plataforma e o Sócio Clube que a gente está estruturando, já vai inaugurar ela mês que vem. Tem as mentorias que a gente faz, enfim. Esse negócio do network, amor, ele é muito interessante, né? Porque tem até um provérbio chinês que com certeza vocês conhecem, que ele fala assim, que quando duas pessoas, dois homens, duas mulheres, eles estão caminhando numa estrada, e aí eles se cruzam, cada um com um pedaço de pão. E aí eles trocam entre si esse pedaço de pão, e cada um segue seu caminho, cada um vai embora com um único pedaço de pão, certo? Você me deu o seu pedaço de pão, eu te dei o meu. Agora, olha o conhecimento, olha aí a educação empreendedora, como que é bacana dentro disso tudo que a gente está falando. Quando esses mesmos dois homens cruzam o caminho do outro numa estrada, só que aí ao invés de trocar um pão, cada um compartilha um conhecimento, uma ideia com o outro, eles não vão mais embora cada um com uma ideia, um conhecimento. Eles vão embora agora com 2 conhecimentos, 2 ideias cada um. Então é o poder multiplicador do relacionamento, do network e de encontros nessa estrada da vida, do empreendedorismo, que muitas vezes, às vezes o cara tá ali na dificuldade, passando alguma luta, e às vezes é um insight que vai pegar ali que pode virar a chave do seu negócio. Ou às vezes ele nem tá em dificuldade, às vezes ele tá buscando uma resposta pro crescimento dele. Sim. Tem muito... Gente, a maioria dos empresários que fica comigo e que anda comigo, eles estão indo bem. Sim. Não é que eles chegaram na merda, não. Eles estão indo bem e falaram assim, agora eu não sei passar dessa etapa. Eu não sei crescer mais. Como que eu faço para crescer mais e bem? Né? Então, eu vejo 3 coisas aí, cara, no que você tá falando. Eu vejo o cara que tromba com... tem 2 pessoas andando com pão. Se for pão francês, ainda vai com cheirinho de sovaco ainda, né? Verdade. E vai com já vai salgadinho, já né, vai cara? com salgadinho, um temperinho extra ali, um orégano. Credo. Aí, olha só, eu vejo 3 coisas aí. Eu vejo um que é uma mentalidade do cara que quer tomar o pão do outro. Também. Eu vejo outro que é o cara que tá com medo do outro tomar o pão dele. E tem os caras que, de fato, entendem o que você falou. Hoje, existem mais pessoas com medo do outro tomar o pão dela. Sim. E gente querendo tomar o pão do outro. Do que de verdade, cara. De verdade, de coração e de forma genuína. Porque não é o que o outro fala. Tá lotado de players de alta performance que falam uma coisa, mas na hora que você vai apurar lá atrás a verdade, na verdade ele quer o pão dele, cara. Ele não quer trocar o pão com ninguém. E o lindo do networking, cara, é você ser interessante pro outro. Ao invés de ser interesseiro. E quando você é interessante, aquela pessoa, ela olha pra você, ela fala, poxa, eu preciso dessa pessoa perto de mim. Ela nem sabe o que é ainda. Às vezes ela nem sabe o que você faz ainda. Às vezes ela nem sabe se ela precisa da sua solução, mas ela olha e fala assim, nossa, eu quero essa pessoa perto de mim. E depois ele fala assim, tá, o que você faz aí pra gente ver o que a gente faz junto? E é lindo, porque quando você faz isso, cara, a lei da reciprocidade é maravilhosa, ela funciona, as coisas começam a fluir, as pessoas começam a querer te abençoar.
Eu tenho até, é um contraste, né? Tem até uma frase que eu gosto muito, eu não inventei, eu aprendi essa frase, mas eu trago ela pra mim, que é: ao invés de você querer ser interesseiro, seja interessado. Isso é o verdadeiro network, né, Sidney? É você realmente estar genuinamente interessado ali nas necessidades do outro, na causa do outro, naquilo que ele quer, porque isso aí vai gerar uma coisa que automaticamente vai gerar reciprocidade. Então, uma vez que eu faço bem pra você, que eu estou genuinamente interessado em você, em te ajudar com o seu problema. Pô, Thiago, eu tô com um problema, cara, de fornecedor. Então, vem cá, deixa eu te ajudar, deixa eu ver se eu te conecto com alguém, se eu te ajudo, eu já fiz isso, resolveu. Cara, então, quando eu deixo de olhar pra mim e olho pra você, cara, é aí que a mágica acontece. E isso vai gerar reciprocidade em você. E aí você vai contribuir comigo e isso vai voltar. Só que às vezes pode voltar, como a Bíblia diz, né? Medida multiplicada, sacudida, recalcada. Porque às vezes você vai me conectar com um cara que muda o meu negócio. E é mesmo. Então você precisa entender isso. Antes de ser interessado, antes de ser interesseiro, seja uma pessoa interessada. E isso é o verdadeiro network, né, Sidney? Tem duas coisas muito importantes. Uma eu vou falar através de um exemplo, tá? Eu atendi um empresário uma vez, ele falou assim: cara, eu tô com um problema no meu cliente, parou de me atender. Meu principal cliente, toda vez que a gente vai renovar, ele me atendia, me recebia na empresa dele, agora ele parou de me atender, tá me dando barrigada. Ele inventa o compromisso na hora, cancela. Eu falei assim: tá, qual foi a última vez que você teve um momento com esse cliente seu que não fosse para falar do pedido que você ia tirar com ele? Aí ele olhou para mim e falou assim: não, cara, toda vez que a gente encontra é para falar do que ele quer comprar comigo. Eu falei assim: tá aí, cara. Ele tá te enxergando como um bloco de tirador de pedido. Exato. Ele não te enxerga como um relacionamento. Passa lá e chama ele para almoçar e não fala nada da empresa. Pergunta como tá a família dele. Procura saber dele, como tá a empresa dele. Oferece uma solução para a empresa dele que não é nem a sua expertise, talvez. Aí você fala: cara, eu vou te conectar com uma pessoa aqui, ou então, olha, eu fiz isso e funcionou na minha empresa. Simplesmente escuta o outro, né? Hoje a gente vive não é ouvir, é escutar, né? A gente vive uma geração do eu, meu, minha, né? Tudo eu, é o meu e é a minha. Né? Agora, você precisa ser... Para ter um network bom, você precisa ser... time do nós. Assim, primeiro você tem que se importar com o seu, com o sua, com você. Sim. Aí depois que a pessoa falou dela e ela se abriu, aí você se conecta também falando de você, e ali surge um relacionamento, cara. Sim, é verdade. Você não começou a namorar com ela falando de você. Você começou a namorar com ela sabendo dela. Não. Tem certeza, cara. Eu fui bom vendedor, porque dá pra ver, gente, então, que eu fui bom vendedor. Por isso que eu tô falando. Você vê, a Rose, olha o cravo aqui, tá? Então, cara, ó. Tive que vender bem, porque o esforço era maior. Ela né, não olhou pra você e falou assim: putz, que cara, que príncipe e tal. Não, velho. Ela olhou e falou assim: né, deixa eu ver o que essa pessoa traz, né? É brincadeira. Foi, amor? Que aí foi aí de repente você foi lá e fez uma pergunta pra ela assim: aqui, me fala um pouco de você, eu quero te conhecer. Você simplesmente deixou ela falar dela. Sim. Eu vendi tão bem a ideia, assim, que os pais dela queriam deixar, que eu tava de carro no dia, eles queriam que eu fosse embora. A gente morou a vida inteira junto, né, amor? Olha pra você ver, a vida inteira. Morou não, desculpa. A gente morou no mesmo bairro, a vida inteira juntos, né? E crescemos ali, só que eu nunca troquei um oi com ela, você acredita? Ela morando ali 4, 5 ruas pra baixo de casa. Já estudei com a irmã dela, só que com ela mesmo nunca tive nenhum relacionamento de trocar um oi. A gente foi se conhecer num bairro do outro lado da cidade. Que legal. Aí a gente, né, eu já fui sondando ali aos pouquinhos, a minha tia que conhecia ela na igreja e tal, e foi aquele negócio ali, né, camuflado. Aí, com muito custo, eu consegui sentar com ela. No final das contas, como é que a venda foi boa? Os pais delas queriam que ela fosse embora comigo de carro, porque a gente morava no mesmo bairro. Então, eu vim... Boniteza não tem não, gente, mas eu vendi bem o peixe aqui, né? E hoje, graças a Deus, né, a gente tá aí juntos, né, amor? Já vai pra 16 anos, né, amor? 16. E detalhe, conhecer a procedência da família, né? Tá vendo? Exato, eu fui ali, eu fui no pai, depois a mãe dela não quis muita mexida, aí eu deixei de lado, aí eu tentei nela, aí ela saiu lá pra fora, lá ia deixando. A história é bacana, dia a gente ainda conta essa história aqui, gente. Aí eu quero que você veja o que acabou de acontecer aqui agora. Presta atenção. Em algum momento aqui, a gente falando de seu e não de meu, você começou a falar da sua história, você reparou isso? Sim. Isso é conexão. Se eu viesse aqui para falar só de mim, eu ia me conectar com você, mas você dificilmente ia se conectar em mim. Exato. Sim, com certeza. É importante deixar o outro falar, e não importa qual é o objetivo da situação.
Se eu tô aqui como entrevistado e você como entrevistado, não importa. Uhum. A questão é que as pessoas se relacionam. Títulos nessa hora não Cara, servem, né? conexão Ou é seja, conexão. Conexão não tem título, não tem Não cargo, tem. não tem hierarquia. Na verdade, até que isso até afasta um pouco as conexões. É verdade. Fantástico. E dentro uma das frases que está aí no nosso produto, né? O que verdadeiramente importa é o que está dentro de você. Inclusive, aproveitando É a isso. deixa aqui, né, da Meire, a gente está indo já para o encerramento, a gente já até estourou o tempo um pouquinho, né, gente? Mas quando Meu Deus. o bate-papo é bate-papo bom... Nem parece. Tá. Nem para... social. Cara, eu não saí do primeiro bloco aqui das coisas que eu queria tratar. Por Tem isso que a gente... marcar, ué. Tem Você que vai ter que marcar vir outro. mais vezes. Gente, se vocês quiserem que o Sidney volta, comenta aí embaixo, né? Vai lá no Instagram dele também, fala que você acompanhou, para que ele possa voltar aqui mais vezes também, a gente ter a presença ilustre dele aqui. Tamo Mas, Sidney, junto. a gente quer presentear você com a Ok. camiseta da Catalise, porque a nossa camiseta ela tem essa representação. A gente até brinca o seguinte, que até roupa a gente vende. Nós não estamos no negócio de vender roupa, de vender camiseta, ainda que o nosso produto seja um produto de excelência. Essa é uma camiseta em algodão egípcio premium, soft, algodão egípcio legítimo, né, amor? E além do benefício funcional, que é você ter uma camiseta que não vai deixar você sentir calor, uma Isso é camiseta bom. que você vai ficar super confortável nela, um toque super gostoso, você vai ver quando você colocar ela no corpo. Nossa, Ela tem delícia também mesmo, cara. uma coisa que poucos empreendedores talvez não saibam colocar no seu produto. Então aqui fica um insight, né? A gente obrigado. presenteando. De nada. Gostou do Muito, presente? muito. Mostra aí pra turma aí, só top. pra eles conhecerem a camiseta. Olha lá, ó. E olha o que tá escrito aí dentro, Sidney. Vai muito dentro do que a gente acredita na Você Catalise. fala aqui, né? Aqui na gola, aqui aqui, na ó. gola? Dentro desse círculo aí, ó. Lê pra turma aí. É, O que realmente importa está dentro de você. Exato. E é isso que a Aí Catalise acredita. eu li aqui um egípcio, aí eu fiquei com medo. Aí tem aí, uma frase. Aí tem um inglês Tem um aí dentro que egípcio é um dentro segredo. de mim, não. Não. Ah, não, essa que é o fra- algodão, né? o algodão egípcio. Algodão É, egípcio. Isso, eu li aí é o assim, tipo ó, de algodão. o que realmente exato, importa exato. está dentro de você. Você, Eu li um egípcio. Falei, meu Deus. Mas aí tem uma frasezinha em inglês aí também. Brincadeira. Que a gente... Você tá engraçadinho, Cid? Parece que você engoliu um Brincadeira. Eu palhacinho. tô à vontade. Quando a gente Que tá à bom. bom, a vontade. gente fica feliz. Você falou pra eu ficar aqui como se eu estivesse na sala da minha casa. Você não foi? tá em casa, cara. Você Então. tá em casa aqui. Legal, cara. Mas, Sidney, aí inclusive tem dentro uma frase, né, que é uma frase que às vezes ela pode chocar quem não conhece o contexto, né, mas como a Catalise ela tem esse propósito de provocar, educar e inspirar pessoas, tudo que a gente faz, né, amor, é estratégico e é intencional com a nossa marca. Por exemplo, o nome Catalise vem do substantivo catálise, que é aceleração, transformação. Muito Então, o que é que a top. gente quer passar com essa mensagem? Que você acelere, que você transforme, seja um agente de transformação no mundo, através do empreendedorismo, do seu trabalho, ainda que você não queira ter um negócio próprio, mas você pode, por meio do intraempreendedorismo, fazer a diferença na empresa que você trabalha. Então a gente quer que as pessoas se tornem agentes de catalisação no mundo do trabalho, ou seja, sejam transformadores de uma nova realidade. O ícone significa pessoas passando por um processo de transformação. Então, a gente tem o benefício emocional da nossa camiseta, que qual é? Que legal. Quando a pessoa Tem um tem o conceito. benefício, tem todo um conceito por trás. Então, a gente, mais do que querer vender uma camiseta de qualidade, a gente quer que realmente a pessoa se transforme por dentro. Por isso que tem essa frase aí, o que realmente importa está dentro de você. Que legal. E toda vez que a pessoa colocar a camiseta no peito, ela precisa lembrar, na hora que ela estiver ali olhando de frente para o espelho, às vezes você está ali com a sua luta, com a sua dificuldade, mas quando você vê o ícone da Catalise, a marca Catalise, você vai lembrar que tem um projeto que está encostado, que está na gaveta, que você não realizou, que tem algo que você deveria fazer, uma conversa difícil com um colaborador que às vezes vai transformar o dia dele, que você está deixando, está procrastinando para fazer, e projetos que você não está executando porque você está se auto-sabotando. Então a gente quer que a marca entregue esse benefício, que a gente chama de benefício emocional. É muito Legal. mais do que uma camiseta. A gente não está no mercado de vender camiseta, caneca. A gente quer que realmente as pessoas transformem a sua mentalidade. Uhum. E a gente deixa aí esse presente Obrigado, para querido. você. Vou usar com Né? muito prazer. Essa frase que está aí no meio aí é o contexto, né? A frase é o seguinte, gente. Morra vazio. Né? Parece meio chocante, mas por quê? É uma coisa que eu aprendi com Miles Monroe, não sei se você conhece. Quando eu vi a primeira vez esse cara falando isso numa ministração, isso me impactou e foi daí que eu creio que realmente nasceu mesmo a semente do empreendedorismo em mim. Porque muitas vezes você tem dons, talentos, virtudes dentro de você e por não colocar para fora, você acaba não beneficiando o seu próximo, a sua família, o seu colega de trabalho, ou clientes que poderiam se beneficiar não só de um produto, mas de uma transformação que você pode gerar na vida deles. Então, o nosso conceito, o nosso projeto é esse, é que as pessoas esvaziem-se de si mesmas, porque tem dons e talentos dentro de cada um de nós que precisam ser expostos.
Eu, por exemplo, se nós estivéssemos aqui hoje, né, amor? Jogando, enterrando o nosso talento, que inclusive tem uma parábola bíblica muito interessante, né? Mateus 25. A gente vai estender um pouquinho, que eu quero que você fale em 2, 3 minutinhos sobre essa parábola, porque tem muito a ver com o que a gente acredita, que é o conceito de você imprimir no mundo a sua melhor versão. Então, fica aqui esse aprendizado para você, imprima no mundo a sua melhor versão, ainda que cheio de defeitos que você tem. Eu sou cheio de defeitos, eu não sou um empreendedor perfeito. Cara, muito pelo contrário, quando a gente vai aprofundar relacionamento, você vai ver que tem vários buracos no meu negócio, vários defeitos, várias coisas que eu preciso mudar. Eu não sou perfeito, mas a gente escolheu intencionalmente deixar o que a gente tem de bom, o que Deus colocou dentro do nosso coração, porque é um projeto que veio de Deus. É isso aí. Né? Você contou a história de como surgiu o Salve Seu Negócio, a marca Catalyst também, como que esse nome surgiu. A gente queria realmente um nome que não tivesse atrelado ao Thiago. Eu vou passar... Né? E as coisas vão continuar, o mundo vai continuar correndo. Então a gente quer que a Catalyst seja esse legado de transformação para os empreendedores e para as pessoas. E aí, Sidney, eu queria que você falasse até um pouquinho, dá só uma palhinha um pouquinho, a gente está com o tempo estourado, mas sobre a parábola dos talentos, né? E como que os empreendedores podem usar os conceitos, os princípios dessa parábola no seu negócio assim que terminar de assistir esse podcast ou no outro dia, né? Porque às vezes vai assistir um dia antes do trabalho. Não, legal, você pode falar um pouquinho, 2, 3 minutos, aí a gente já vai encerrar. Antes, só falar uma coisa aqui, já que você me deu liberdade para brincar, né? Eu quero morrer vazio, banguela e velho. Fale sobre isso. Cara, porque se você... do pó vieste, ao pó retornarás. Então, eu quero morrer banguelo. Porque se eu não tiver tempo pra perder os dentes, significa que eu morri cedo. Morreu cedo, é verdade. E eu quero ser aquele velho tipo maracujá. Você sabe qual que é? Enrugado por fora e doce por dentro. Ai, ó. Então. Sidney é poeta, tá vendo? vendo? Você sabe que os maracujá enrugados são os que tem mais polpa, tem mais doce. Não é? Melhor suco. Então, mais cara, conteúdo. vazio, banguela e pelado, de preferência. Por que pelado? Pelado eu não entendi. Cara, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado. Não preciso levar nada daqui, não. Fantástico. Só o legado fica aqui na terra, né? Fantástico. E assim, gente, nada melhor, né, do que... Não vai dar pra falar mas fica combinado o seguinte... Fala, cara? Rápido. Cara, vai lá, 2 minutos, dá uma palavra pra turma. Quanto que isso conecta com o empreendedorismo? Simples. O Senhor um dia saiu e deixou uma missão. E ele disse assim, eu estou confiando a você essa quantidade de talentos, que na época era uma moeda, né? Hoje é aquilo que você tem de riqueza. É o que você tem na sua mão, a bênção de Deus, seu propósito, sua sabedoria, sua inteligência. Aí ele disse assim, eu vou retornar um dia. E quando eu retornar, eu vou ver o que você fez com isso. E aí para um ele deu 1 e aquele ficou com medo e enterrou o talento. Sim. Para o outro ele deu 5 e ele multiplicou por mais 5. Para o outro ele deu 10 e multiplicou por mais 10. Não importa o número. A questão é o princípio que está por trás. E aí você olha aquele senhor voltando e vendo o servo mau e infiel, que enterrou porque teve medo do que Deus ia cobrar depois. Sim. Deus não é um relacionamento de cobrança. Ele te deu a sua empresa, ele te deu sua sabedoria, ele deu tudo o que você sabe fazer, seus dons e talentos, para você aplicar e multiplicar, ser relevante na terra e fazer com que as pessoas tenham a solução que está na sua mão. Ninguém vai fazer o que você nasceu para fazer. Não tem como terceirizar e dizer, Senhor, mas o servo fiel que multiplicou 10 por mais 10, ele já te deu um resultado. Ele vai falar assim, o que era a porção dele foi dada a ele. E por ele ter feito muito mais, ele recebeu ainda mais. Então, princípio, se você quer receber muito mais de Deus na sua empresa, você precisa multiplicar aquilo que você tem. Seja fiel no pouco e no muito, ele vai te colocar. Fantástico. Sidney, muito obrigado, meu amigo. Foi um prazer estar com você aqui nesse episódio de inauguração. E inauguramos em grande estilo, né, amor? Podemos dizer que inauguramos bem, né? É um prazer, gente. Fantástico. E o Davi vai vir aqui? Não acredito, gente. Davi, vem cá pra você pedir pro pessoal curtir e compartilhar. Vem cá, meu amor. Aí, gente, esse aí é o Davizinho. Olha. Aí, Davi, fala aí com a turma no microfone, amor. Aqui, ó, fala com a turma aí. Assim, curte e compartilha. Assim, tá comendo balinha. Tá comendo a balinha, né, amor? Agradecer também a minha irmã Marli, né, que ficou com o Davizinho, né, amor? Muito obrigado. Muito né, obrigada. A família nossa aí, junto aí, nos apoiando. E, gente, amor, tem uns recados finais que você quer dar pra turma?
Não, é isso aí, gente. Isso aí. Seja um catalisador, né, na vida das pessoas, na vida de quem está ao seu redor, seja na sua casa, na sua empresa, né, na vida aí dos seus amigos, que você possa ser esse agente de transformação por onde você passar. Isso aí, gente. Acompanhe o Sidney no Instagram. Muito bom. Seu Instagram, Sidney. A gente vai pedir o PH para colocar aqui também. O Instagram Arroba do Sidney. Sidney Vanelli. Arroba Sidney Vanelli. Se alguém precisar também dos seus serviços, né? Fazer uma consultoria, uma mentoria com você também. Chama lá no Só direct que o Tarcisão que tá aqui é Tarcisão o aí, meu fera. assessor, ele vai cuidar de tudo. Fantástico. Gente, também quero te convidar a conhecer o método Venda Mais, né? Isso que é o bacana do empreendedorismo, né? Não tem concorrência, né? Tem Sidney? não, Tem cara. você com o seu público. Você vai eu estar com lá o no meu. jantar, não vai? Se Deus quiser, a gente vai fazer Com o que eu tô certeza. esperando o convite. Não, Deus quiser não, Deus quer. Você vai estar no jantar? Cara, vamos marcar, né? Vamos estar lá, né? Beleza, velho. Dia Com 10. certeza, dia Dia 10. Vai 10. estar lá comigo, pronto. Ótimo, Não tem fechou. concorrência, tem pessoas se ajudando. Sim, É com isso, tem certeza. colaboração, né? Colaboração. Então eu quero convidar você a conhecer também o método Venda Mais. Entre em contato com a gente, né? A gente vai deixar aqui também um QR Code para você entrar no Instagram da Catalisa Educa. Acompanhe a gente, siga a gente, porque todo o conteúdo do podcast a gente vai direcionar para lá também. E no mais é isso, né, amor? Curtir, compartilhar, ajude a gente, né? Jogue aí para seus grupos de WhatsApp esse podcast, né? Fale com o vizinho, fale com as pessoas que nasceu mais um podcast que não quer ser um podcast qualquer. A gente quer que a gente realmente leve para dentro do núcleo familiar essa mentalidade empreendedora. E aí, com certeza, a gente vai ter outras oportunidades de trazer o Sidney aqui Vai para a ser um gente prazer. continuar tratando desse assunto. Foi muito bom, Sidney, ter você aqui. Eu te agradeço demais, Ok. cara. Tenho certeza que gerou muito valor, agregou para o nosso propósito. E é o que eu falei com a Meire, eu quero pessoas que tenham alinhamento. A gente às vezes pode não ter a mesma visão. Uhum. A gente pode às vezes não ter o mesmo projeto, mas eu quero Sim. pessoas alinhadas ao que a gente acredita, com valores, com alinhamento, com Né? propósito, que é o quê? Na última instância, na última linha, na DRE tem a última linha do lucro ou prejuízo, né, Tarcísio? Aqui que a última linha que a gente quer que seja é a de serviço ao próximo. Para isso a gente existe, para servir ao próximo. E quando a gente entender isso, que o nosso trabalho é fonte de servir o próximo, com certeza o mundo ele vai ficar um pouquinho melhor. Ixi. Então fica essa provocação e essa inspiração para você. Transforme seu trabalho em poesia, em uma obra onde você vai beneficiar, vai gerar transformação na vida das pessoas. Não importa o que você faça, cara, não importa a sua profissão, a sua atividade. Use o seu trabalho como uma alavanca de transformação e de bem-estar para outras pessoas. Muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui e até o próximo episódio. Fiquem com Deus e muito obrigado. Até mais.